Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo a onda que já está fraquinha, já está uma marolinha, né, felizmente, de atentados em Santa Catarina. E o que tem que ser feito para que essa onda não volte mais forte? É disso que estamos tratando hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. A Polícia Militar mudou o critério de divulgação das últimas ocorrências de incêndio em veículo, para não aumentar a estatística e até para criar uma norma, né, para você caracterizar se a ordem partiu do sistema prisional ou é ato de vandalismo. O pessoal está esperando perícia, está esperando uma apuração maior para fazer a relação com atentado ou ato de vandalismo. Atentado ou ato de vandalismo. O que aconteceu aí na última madrugada? 5 veículos incendiados. Não há relação ainda, segundo a PM, com informações, com orientações que partiram do sistema prisional. Esses atos de vandalismo, ou supostos atos de vandalismo, tem ou não tem relação com a onda de atentados? Eu acho que sim. Eu acho que nem todos os atentados ou os queima de ônibus, carros que a gente viu por aí, podem ser relacionados realmente a alguma ordem de um líder de organização criminosa. Acho que muitos dos casos realmente são casos de pessoas, quem sabe até molecada mesmo, que está lá, está vendo o que está acontecendo, essas coisas, e vão no embalo e acabam decidindo por queimar um ônibus ou alguma coisa. É importante separar isso até para não alarmar a população, porque é muito fácil divulgar, tem relação com líder de organização criminosa, tem relação com ordem de presídio, quando muitas vezes não é o que se vê. Quando nós fomos protocolar o ofício lá junto ao Comando-Geral da PM, eu escutei de um coronel que estava lá de plantão, que teve um carro que foi noticiado, acho que foi em Itapoá, que ele foi queimado. Sim. E aí havia um bilhete jogado, alguma coisa, e tratava-se, na verdade, de uma discussão de vizinhos, e um tinha mexido com a mulher do outro, alguma coisa nesse sentido, e queimaram o carro e já estavam noticiando como se fosse coisa do dia. Pois mas essas discussões, essas desavenças, de repente o cidadão, ele se inspira no atentado, nesses veículos incendiados, para botar fogo. Claro. Ele acha que vai resolver uma desavença de vizinho, botando fogo na casa do vizinho, no carro do vizinho. E até mais fácil para ele ocultar mesmo o próprio delito que ele está cometendo. Não, mas banalizou, né? Está banalizando, isso é perigoso, né? Muito perigoso. Renato, independente de ser ordem de facção ou não, o crime aconteceu, tem que ser apurado. Então, se querer vincular um veículo queimado que talvez não tenha sido ordem, não interessa. Tem que ser apurado. Claro. Isso me lembra uma história, me lembro que há uns 15 anos, quando havia um crime, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, era muito raro isso, né? Estou falando do ponto de vista histórico, é ontem, né? 15 anos. A situação era muito mais tranquila. Aí os delegados aqui costumavam dizer o seguinte: não, isso é gente que vem de fora, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Sim, mas para a vítima não faz a menor diferença, né? Sim. Não, mas se fosse daqui, então estava perdoado. Não tem sentido, né? Deixa eu ver o que está chegando aqui pelo telão. O Gilmar, ele manda e-mail para dizer o seguinte: por que nos outros estados isso não acontece? Sabe por quê? Porque a nossa instituição de segurança é fraca e política. Pois é a crítica do Gilmar. Renato, talvez o Gilmar se recorde, não sei, mas eu acho que em 2001, 2003, que inclusive onde originou o tal do salve geral, acho até que o PGC vem dos presídios de São Paulo, que começou uma situação muito parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Queimas de ônibus, de automóveis, entendeu? De cidadão quebrando vitrines de loja. Isso aconteceu em São Paulo há 10 anos atrás, que inclusive virou um filme, né? Então, não acontece só em Santa Catarina, já aconteceu em outro estado também. No Rio de Janeiro também a gente acompanhou quando havia aquelas ordens para fechar o comércio e que havia. Então não é uma coisa. Ação direta do tráfico, né? Exatamente, não é uma coisa que é reservada exclusivamente para Santa Catarina. Mas pontualmente agora sim. Agora sim, mas né? A gente já viu em outros estados, né? Outro telão aqui, deixa eu ver então, Janine. Renato Boabadi, advogado, né? Não podemos esquecer as torturas, os maus tratos e as mortes inexplicáveis em São Pedro de Alcântara. Em 2011, foram 11 mortes em 2 meses e até hoje não sabemos as causas. Especialistas apontam que é justamente a tortura,
os maus tratos, a situação degradante do preso, isso aí tudo que teria motivado essa onda. Não pode acontecer de forma nenhuma, né? O Ministério Público tem certeza, deve estar apurando isso aí e vai chegar nos responsáveis, né? Inclusive, se for realmente algum servidor do Estado, tem que ser apurado também. Se tiver que mandar embora, tem que mandar. O que se espera, doutor Juncos, é que o pior já tenha passado, né? Eu acho que ninguém mais aguenta mais, a sociedade quer um basta. Então até essa preocupação da estatística, se é vandalismo ou não, porque ainda está atormentando. Parou, não parou? Ninguém mais suporta isso. E que, olha, essa indignação, realmente, esse sentimento, ela não causa uma acomodação, né? Que nós não paremos por aí, né? Que nós cobremos do poder público em geral, né? O judiciário sempre está fazendo autocrítica, o que nós podemos fazer, o que nós podemos melhorar, mas isso é geral, a sociedade não pode se acomodar, né? Essa questão da penitenciária, dos presídios e também dos estabelecimentos para os adolescentes em conflito com a lei, tem que ser verificado isso, nós não podemos estagnar. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, especial para vocês que nos acompanharam. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.